Falando então agora sobre hipotálamo, o hipotálamo está localizado abaixo do tálamo, ele fica ao longo da parede do terceiro ventrículo e ele vai ser conectado, ele vai conectar a hipófise, né, que é parte dele, como a gente já tinha falado, através de um pedúnculo que é o chamado infundíbulo. Então aqui a gente tem a hipófise, ó, vocês podem ver que aqui a gente tem a adenohipófise e a neurohipófise mais posterior. A neurohipófise, ela tá com a mesma coloração do diencéfalo, né, das estruturas do diencéfalo, porque como a gente falou, a neurohipófise, ela vai sair dessa estrutura, ela vai ser embriologicamente gerada por essa estrutura. Então, a gente tem um infundíbulo conectando a neurohipófise, e apesar do hipotálamo ele ter mais ou menos 1% da massa de todo o encéfalo, lembrando que encéfalo não é só o nosso cérebro, né, que é formado por telencéfalo e diencéfalo, o nosso encéfalo também tem o cerebelo e o tronco encefálico. Apesar dele ter essa mínima porcentagem de massa, o hipotálamo ele vai ter uma grande importância nas funções corporais, tá? Então, estruturas relacionadas com o hipotálamo, como a gente já tinha visto lá quando a gente delimitou o diencéfalo, a gente vai ter os corpos mamilares, a gente vai ter o quiasma óptico, o tubercinéreo aqui, o infundíbulo conectando a hipófise e a hipófise propriamente dita. E uma lesão no hipotálamo, por ele ter essa grande importância, apesar da pequena massa, ela pode ser fatal, afetando então funções primordiais do nosso corpo. Funções então do nosso hipotálamo. Ele controla o sistema nervoso autônomo, controla o sistema endócrino, isso aqui é importante justamente por conta da hipófise, e ele tem uma regulação do comportamento emocional, assim como o tálamo lá tinha com as estruturas dos corpos mamilares e gerando conexões para o sistema límbico, o hipotálamo também vai ter essas conexões com o sistema límbico. Então, aqui eu puxei uma setinha dessa função de comportamento emocional e do sistema nervoso autônomo. Então, o nosso hipotálamo ele vai integrar respostas somáticas e respostas viscerais autônomas, né, de acordo com a necessidade do encéfalo. Então, por exemplo, o nosso hipotálamo está relacionado tanto com as funções autônomas e viscerais que vão ser geradas de acordo com uma situação que a gente tiver incluso, quanto o comportamento que a gente vai ter em relação a essa situação que a gente está vivenciando. Então, por exemplo, quando a gente está com frio, o nosso hipotálamo ele é responsável por fazer a gente tremer numa tentativa de aumentar a nossa temperatura. Então, o nosso hipotálamo ele tá controlando o nosso sistema nervoso autônomo. Mas ele também vai fazer com que a gente tenha vontade de ir para um ambiente mais quente, controlando então o nosso comportamento emocional com as conexões que ele faz com o sistema límbico. Então, as suas conexões e funções, elas estão relacionadas a manter o equilíbrio entre o meio interno e o meio externo, que é o que a gente chama de homeostasia. Então, a partir dessas duas funções de controle do sistema autônomo, fazendo, por exemplo, a gente tremer para não passar tanto frio, para não lesar, por exemplo, algum órgão, e fazendo com que a gente tenha vontade de colocar uma roupa mais quente, tomar um chá, um chocolate quente que vai fazer a gente se esquentar, que estão relacionados com o nosso comportamento emocional, essas duas funções vão ser integradas justamente para conseguir manter a homeostasia do nosso corpo. Então, aqui eu só coloquei o que seria essa homeostasia e o que, por exemplo, quais são os controles do nosso sistema nervoso autônomo que o hipotálamo vai fazer. Então, a homeostasia seria a manutenção do nosso ambiente interno. Então, por exemplo, o hipotálamo ele vai regular a nossa temperatura. Então, em alterações bruscas na temperatura, como essas alterações elas podem prejudicar o nosso funcionamento celular, o nosso funcionamento fisiológico, o hipotálamo vai estar envolvido na regulação da temperatura. Ele vai regular também o nosso volume sanguíneo, a pressão, a nossa salinidade, acidez, a pressão parcial de oxigênio e a concentração de glicose no nosso corpo. Tá? Então, essas funções aqui são todas funções relacionadas com o hipotálamo e especificamente com o sistema nervoso autônomo. Mas, lembrando que o hipotálamo também tem
essa relação com o comportamento emocional. Relação com a hipófise, então, o hipotálamo ele produz substâncias que estimulam a glândula como um todo, então tanto a adenohipófise, essa região aqui vermelhinho, quanto a neurohipófise, essa região mais posterior verde, lembrando que a neurohipófise sai das estruturas do diencéfalo, então é por isso que ela tem essa coloração igual, né, essa coloração esverdeada igual, porque as células que estão aqui, as funções que estão relacionadas aqui, vão embriologicamente sair dessa parte aqui. A adenohipófise já é diferente. Acho que vocês, não sei se vocês já viram, mas acho que vocês vão ver em embriologia a formação da hipófise, né? Que uma sai de células epiteliais e a outra vai sair justamente aqui dessa região do sistema nervoso. Então, o hipotálamo vai produzir substâncias que vão estimular a glândula como um todo e ele vai secretar hormônios que vão ser armazenados na hipófise. Então, o hipotálamo ele é responsável pela produção de 2 hormônios, o antidiurético e a ocitocina. E esses hormônios, eles vão descer e eles vão ficar armazenados na neurohipófise, que é essa região mais posterior da glândula. Então, a adenohipófise, ela própria produz os seus hormônios. E a neurohipófise, ela serve como um armazenamento de hormônios que serão que são 2, o antidiurético e a ocitocina. Relação da hipófise, então, com o nosso quiasma óptico. A hipófise está anatomicamente próxima ao quiasma óptico. Como a gente já viu ali no hipotálamo, tem mais anterior o quiasma óptico e mais posterior a hipófise. Então, essa proximidade anatômica entre as duas estruturas determina algumas patologias e pode provocar lesão nessa parte do trajeto óptico, nessa parte em que as fibras do nervo óptico cruzam parcialmente, como vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, quando a gente tem um tumor na hipófise, como essas estruturas elas estão muito próximas, o tumor pode acabar comprimindo o nosso nervo óptico e causar alguma lesão e provocar alguma disfunção. E isso incide nas vias que trajetam por essa região, podendo então ocasionar prejuízos ao campo da visão do indivíduo, que é a caracterização da hemianopsia bitemporal, tá? Essa hemianopsia bitemporal, que está vista aqui, ó, ela vai ser a perda de 2 campos laterais, então a gente vai perder esses 2 campos laterais aqui, são os campos que estão com defeito, em função desse comprometimento das fibras que estão cruzando nessa estrutura, e esse comprometimento pode, por exemplo, como eu já falei, ser ocasionado por um tumor na hipófise que está pressionando essas fibras nessa região. Aqui eu coloquei os núcleos do hipotálamo, mas vocês não precisam decorar isso, estudar muito, é só para vocês terem uma ideia de que o hipotálamo também tem núcleos, que até tem uma imagem mais anterior que mostra esses núcleos, mas a menos que na aula do professor ele tenha dado grande ênfase nessa parte aqui, aí vocês deem uma estudada melhor, mas é só para vocês terem noção de que o hipotálamo também tem núcleos, e quais são esses núcleos, né, que estão relacionados com o quiasma óptico, com a hipófise e com os corpos mamilares, em relação à distribuição deles dentro do hipotálamo e a quais estruturas eles estão mais perto ou mais longe, né. Divisão, então, do hipotálamo. O hipotálamo ele pode ser dividido em uma parte periventricular. A parte periventricular, como vocês podem ver, aqui a gente tem, ó, os ventrículos laterais, aqui, ó, e aqui já tá pegando a cavidade do terceiro ventrículo. Então, o hipotálamo, ele tá intimamente relacionado com o terceiro ventrículo. Então, essa parte periventricular é a parte que está mais próxima da cavidade do terceiro ventrículo. Depois a gente tem essa parte medial e a parte lateral, que vão formar o hipotálamo. Então, a divisão do hipotálamo, tá? Pegando a parte lateral e medial, que elas têm funções muito parecidas. Então, elas vão ter uma função de regular, que são essas duas partes aqui, ó, lateral e medial, que são as mais distantes da cavidade do terceiro ventrículo. Elas têm uma função de regular o nosso comportamento. Lembra que eu falei que o hipotálamo, ele tem relação tanto com o nosso sistema nervoso autônomo, visceral,
quanto com o nosso comportamento emocional. Então, essas partes que estão mais distantes da cavidade do terceiro ventrículo, elas vão estar relacionadas com a regulação de comportamento. Então, é o que a gente chama de motivação do comportamento. E aí, como eu já dei um exemplo, quando está muito frio, o comportamento motivado da gente, por exemplo, que nem essa moça, querer colocar um casaco, tomar um chocolate quente, um café, um chá, ou ir para um ambiente mais quente, ele vai ser gerado, esse comportamento, pelo sistema motor somático do hipotálamo, lateral e medial, diferente das respostas automáticas, que a gente vai ter as respostas viscerais, que vão ser feitas pelo hipotálamo periventricular. Então, o lateral e medial estão relacionados com o nosso comportamento emocional, e o periventricular está relacionado com aquelas funções viscerais, somáticas, que vão ser... fisiologicamente, vão ser mudanças no nosso corpo que vão acontecer para tentar manter a homeostasia. Então, a parte periventricular, ela está mais próxima do terceiro ventrículo, como a gente já viu naquela imagem anterior. Ela tem conexões com a retina para sincronizar os nossos ritmos circadianos do sono, né, relacionados ao sono e vigília. Elas têm um controle da hipófise, então é essa parte periventricular que controla a produção hormonal, tanto para estimular a hipófise como todo, quanto para produzir a ocitocina e o hormônio antidiurético, que vão ficar armazenados na neurohipófise. E ela controla o sistema nervoso, então, visceral autonômico, que além de regular as eferências simpáticas e parasimpáticas, ou seja, autonômicas, elas também regulam as funções dos nossos órgãos viscerais. Então, relembrando, lateral e medial, comportamento emocional. A gente querer estar em um lugar, por exemplo, mais quente, colocar uma roupa quente. E o periventricular relacionado com aquelas funções simpáticas e parasimpáticas autonômicas com os nossos órgãos viscerais. Então, por exemplo, a gente tremer para tentar fazer com que a gente se esquente. O fluxo sanguíneo, quando a gente está no frio, por exemplo, ele vai ser desviado para o centro, para os órgãos mais internos, porque a gente precisa proteger esses órgãos internos, então a gente vai acabar tendo uma cianose periférica, a gente vai ficar mais azulado e vai ter, por exemplo, uma diminuição da urina. Então, todas essas alterações fisiológicas que ocorrem quando a gente está em um ambiente muito frio, elas que vão estar relacionadas, vão ser alterações justamente para conseguir manter a homeostasia, elas estão relacionadas com a parte periventricular, que está relacionada com o sistema nervoso autonômico e visceral, tá? Epitálamo, então, a gente também vai ver a neuroanatomia funcional do epitálamo. Agora, o epitálamo e o subtálamo, eles são mais fáceis, assim, da gente ter uma percepção. O hipotálamo e o tálamo, como eles têm uma função mais importante e divisões de núcleos, eles são mais difíceis, assim, mas agora vai ser uma parte mais rápida. Então, o epitálamo, ele é a porção póstero superior do diencéfalo, como a gente já tinha visto. Ele é o limite posterior do terceiro ventrículo, que está nessa cavidade aqui, e ele está acima do sulco hipotalâmico, que a gente também já viu. Algumas das funções dele são a secreção de melatonina pela glândula pineal, então a gente tem aqui a comissura abenular, ou das abênulas, a comissura posterior e a glândula pineal, tá? Então, a glândula pineal, ela faz a secreção de melatonina e ela está envolvida, então, com o ritmo circadiano. E a regulação, o epitálamo também ele vai regular as vias motoras e emocionais. Então, vocês podem ver que grande parte do nosso diencéfalo, tanto do tálamo, hipotálamo e o epitálamo, por exemplo, estão relacionados com o sistema límbico, tá? E além de estar relacionado com o sistema límbico, o nosso epitálamo também vai estar relacionado com os núcleos da base, que vocês verão lá em telencéfalo na parte interna. Então, a glândula pineal aqui, ó, ela é uma glândula endócrina que vai secretar melatonina, como a gente já viu, quando a gente está em ausência de luz. E ela é responsável, então, pelo nosso ritmo circadiano e vai também ser responsável pela inibição das gônadas. Uma lesão nessa região ocasiona uma síndrome, né, em que o paciente ele perde o reflexo de olhar para cima
Porque ao nível dos colículos, tá? Desses colículos aqui superior e inferior, que estão bem próximos à glândula pineal, uma lesão nessa parte aqui, o indivíduo ele perde o reflexo de olhar para cima, porque ao nível dessa região aqui a gente encontra um núcleo de Eden-Westphal, que é pertencente ao complexo óculo-motor, tá? Então, por nessa região ter esse núcleo aqui entre os colículos e a glândula pineal, uma lesão nessa região vai provavelmente ter algum comprometimento óculo-motor. Comissura posterior, então, a gente tem os feixes de fibras transversais que se intercruzam. Então, tanto a comissura posterior quanto a comissura anterior, né, elas vão ter esses feixes de fibras que vão cruzar e vão passar, então, logo abaixo da glândula pineal. Ela representa o limite entre o mesencéfalo e o diencéfalo, e ela também está relacionada com a convergência daqueles núcleos que estão relacionados com a função óculo-motor do terceiro par craniano. Então, se a gente lesar tanto aqui perto da glândula pineal, quanto dos colículos, ou dessa comissura posterior, a gente pode ter um comprometimento óculo-motor. E a comissura das abênulas, eu coloquei essa imagem que eu sempre me lembro de abelha. Mas as fibras, elas vão se entrecruzar, igual lá na comissura posterior, e elas vão estar logo acima da glândula pineal, então comissura posterior abaixo da glândula pineal e comissura das abênulas acima da glândula pineal, e elas vão ser formadoras de um triângulo, que depois a gente vai ver na parte posterior do triângulo abenular, tá? O trígono. E ela faz parte também do sistema límbico. Então, aqui, ó, a gente tem um tronco encefálico com uma vista posterior, e eu queria que vocês observassem melhor a glândula pineal, o trígono abenular que a gente falou, tá? Da comissura das abênulas, e aquele núcleo que era o mais importante, o maior núcleo lá daquele grupo posterior, que também teria a ver com os colículos, né, medial e lateral, que seria esse núcleo aqui do tálamo, o pulvinar do tálamo. Então, só para vocês terem essa visão posterior de onde é que ficam as regiões e as estruturas. E por último, nosso subtálamo. O subtálamo, então, ele é uma pequena área de difícil visualização, como a gente já tinha falado lá no início da aula, porque ele se localiza internamente, ó. Ele está localizado aqui dentro, entre o diencéfalo e o mesencéfalo. Então, ele está situado logo abaixo do tálamo, aqui, e ele está nessa divisão aqui com o mesencéfalo, tá? Então, é por isso que a gente só consegue ver bem ele em cortes coronais frontais do nosso diencéfalo. Então, se a gente cortar aqui assim, na verdade aqui assim, né? A gente conseguiria ver ele melhor, né? Então, aqui seria o nosso corte, em que a gente consegue localizar o nosso subtálamo. E os limites dele, então, superior é o tálamo, lateral é a cápsula interna. Então, a gente viu aqui vai ficar meio ruim de ver, porque eu coloquei a imagem muito para baixo, mas aqui estaria o tálamo mais para baixo e a cápsula interna passando lateralmente aqui, e o subtálamo ele vai estar mais aqui para baixo. Então, o limite lateral, tanto do tálamo quanto do subtálamo, é essa cápsula interna. E o limite medial, então, é o hipocampo. O subtálamo aqui a gente consegue ver melhor, ó. Aqui a gente tem o tálamo, o núcleo caudado, que é um dos núcleos da base lá do meu telencéfalo. E aqui a gente vai ter a região do hipotálamo. Então, aqui a região mais lateral dele, ó, é a nossa cápsula interna. E a região medial é o hipotálamo. Lembrando daquelas partes que o hipotálamo é feito, né? Dos núcleos parte lateral e medial e periventricular. A periventricular mais perto da cavidade do terceiro ventrículo. E aqui a gente tem, então, o núcleo subtalâmico, que é um dos núcleos mais importantes do nosso sistema nervoso e do subtálamo. E a substância negra, então, que já, na verdade, é parte do mesencéfalo. Então, o subtálamo ele apresenta formações de substância branca
e de substância cinzenta. E ele é a mais importante estrutura dele, como eu já falei, é o núcleo subtalâmico. Lesão nesse núcleo pode causar o que a gente chama de hemibalismo, que são esses movimentos anormais e violentos que a gente faz com as extremidades e que vão acabar levando à exaustão do indivíduo. E esses movimentos extremos, eles não vão desaparecer no sono. Então, quando a pessoa estiver dormindo, ela também vai fazer esses movimentos anormais, que é chamado de hemibalismo. O núcleo subtalâmico, ele faz conexões diretas com o globo pálido, vocês vão ver lá em telencéfalo, parte interna, e vai exercer funções importantes na nossa motricidade extrapiramidal. Tanto é que ele tem importância na motricidade, porque uma lesão nele causa esses movimentos anormais que estão relacionados com a nossa motricidade, tá? Então, ele faz conexão com esse núcleo aqui, que é o globo pálido, tá? A gente tem o globo pálido, parte externa e interna, que vocês vão ver também lá no telencéfalo. E aqui, então, as minhas referências, tá? O livro do Moore, gente, ele é muito bom. Ele tem, para vocês que estão tendo os trabalhos e as provas e os professores, eu tô vendo que os professores estão colocando bastante exercícios de clínica e querem que vocês saibam se ocorre uma lesão em tal lugar, o que vai acontecer com um paciente. O Moore, ele tem toda uma explicação anatômica e no final das páginas de cada capítulo, ele tem uma orientação clínica de lesões ou de cirurgias, por exemplo. Então, provavelmente os professores podem pegar coisas dali e daí vai ser muito importante vocês olharem essa parte aqui, tá? Tem no drive de vocês. E, bom, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição, tá bem? Vocês têm o meu número lá no grupo, tem o meu número, vocês podem perguntar por WhatsApp, pode chamar no Instagram também, qualquer via virtual de comunicação, eu estou à disposição, e-mail também. E eu agradeço por vocês terem assistido a minha aula até aqui. Eu sei que foi uma aula bem longa, bem densa, mas a gente está aqui para ajudar vocês, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aí.